Bom dia, gente. É, então, hoje nós vamos falar sobre trabalho de parto e distócias. Lembrando que a aula é mais prática, né, para vocês poderem atender nas unidades de urgência, mas se vocês tiverem alguma questão, quiserem mais detalhes, é só interromper e perguntar, tá? Nós que estamos aqui está mais fácil, né? O pessoal que está online, se quiser se manifestar, fica à vontade, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o trabalho de parto, ele pode acontecer em qualquer momento acima das 12 semanas. Porque até 12 semanas, quando existe um risco de eliminação do feto, isso é chamado de aborto. A partir das 12 semanas, ele é feto, ele já não é mais embrião, então é trabalho de parto, certo? O trabalho de parto, quando acontece com menos de 37 semanas, é classificado como prematuro. Hoje existem vários protocolos para poder direcionar o nosso cuidado em relação aos trabalhos de parto prematuro. A gente já teve várias mudanças em relação a isso, né? Principalmente no preparo, quando você tem um trabalho de parto que acontece com menos de 37 semanas, até pouco tempo, 2, 3 anos atrás, a gente fazia o corticoide independente da paciente ter 36 semanas e 6. Hoje já existem protocolos que dizem que o corticoide deve ser feito até as 34 semanas, 35 semanas já não se faz mais. Antes a gente inibia todo o trabalho de parto com menos de 36 semanas. Hoje a gente não inibe, passou das 35 semanas, não inibe mais. E os últimos protocolos agora já têm falado de 34 semanas. Então, assim, o que está mudando em relação a esses protocolos é a capacidade que as UTIs têm de dar assistência para esses bebês prematuros, tá? Então, o que a gente classifica, o que diz para nós o que é um trabalho de parto? O trabalho de parto para nós, acho que não está funcionando o meu. Ah, tá. Ah, tá, desculpa. O trabalho de parto para nós é preciso obedecer a alguns critérios. Trabalho de parto é quando a paciente tem mais do que 3 contrações dentro de um intervalo de 10 minutos. E essas contrações têm que ter 30 segundos ou mais. Algumas vezes a gente percebe que a paciente refere a dor, às vezes a manifestação da dor dela é muito intensa, mas se você for observar no abdômen dela, se ela está realmente tendo uma contração, pode ser que você não vá detectar. O limiar de dor e o preparo para aquele momento varia muito de paciente para paciente. Então, o que diz para nós? Trabalho de parto duração maior do que 30 segundos, uma frequência de 3 contrações ou mais dentro do intervalo de 10 minutos. Quando o paciente é multípara, por exemplo, às vezes 2 contrações em 10 já é suficiente para fazer ela ter dilatação e evoluir um trabalho de parto. Mas aí vai de caso a caso, é o que vocês têm que avaliar. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai pegar essa paciente num trabalho de parto prematuro, uma suspeita de um trabalho de parto prematuro, e tem que correr com ela. Se ela é uma primigesta, está com menos de 37 semanas, está vindo 3 contrações de 20 segundos, fique tranquila. Se você hidratar, fizer um antiespasmódico, um analgésico, talvez ela não precise ser encaminhada, né? Ela precisa ser investigada, ela precisa ser avaliada, mas isso é só um falso trabalho de parto. E aí, como que a gente vai saber o que é contração ou não? Então, o que a gente tem que lembrar? Eu vou dar uma geral da fisiologia do útero. O útero, ele tem camadas musculares em várias direções. Ele tem na longitudinal, circular,
ele tem na oblíqua de um lado e do outro. E isso tem uma explicação, porque esse útero ele vai ter que fazer uma força de fora para dentro para botar esse neném para baixo, né? Então, o útero é o único músculo, o único órgão que trabalha com um aumento da intensidade do tônus e da pressão em algum momento. O intestino, ele funciona em segmentos diferentes, mas a peristalse acontece num segmento só, que é diferente do útero. O útero, como ele tem essas várias camadas, ele tem uma propagação elétrica que vai iniciar lá próximo da trompa e começar a se difundir dos dois lados para o meio do útero, de cima para baixo. Então, se você tiver com a mão sobre o útero, você vai perceber esse endurecimento do útero descendo e evoluindo para uma contração. Essa paciente que tem essa contração que dura 20 segundos, que é só uma ameaça de contração, que na verdade não é um trabalho de parto, ela tem esse endurecimento que começa lá em cima, próximo das trompas, que a gente chama nos cornos, ela começa a ter uma propagação, uma difusão elétrica, o músculo começa a contrair e para ali. Durante 20 segundos, ele vai só até o terço superior do útero. Então, você vai perceber que a contração passa muito rápido, ela tem a dor porque ela tem a contração, ela vai ter aquela dorzinha ou nas costas ou no hipogastro, mas isso vai passar rápido. Então, a mão no útero é importante para você determinar tá em trabalho de parto ou não. Então, é importante o exame físico. Às vezes, a paciente tem uma dor abdominal e a gente não pode esquecer que ela é gestante, tem um neném lá dentro, mas ela continua com todo o resto. Ela continua tendo intestino, ela continua tendo vesícula, continua tendo os rins. Então, se ela tiver com um quadro abdominal associado, não quer dizer é trabalho de parto. Você vai ter que avaliar para ver se essa dor é isso mesmo. Então, essa é uma das formas. Põe a mão no útero dela, vamos perceber se essa contração realmente está acontecendo. O que a gente precisa? É um trabalho de parto prematuro, tem menos do que 35 semanas. Onde a gente tiver, dá para fazer um corticoide, né? E começar um antibiótico. Por quê? Todo trabalho de parto prematuro, até que se prove o contrário, vai ter uma vantagem com o corticoide. Se a paciente não estiver em trabalho de parto de verdade, não vai fazer mal nenhum ela ter tomado o corticoide, né? Mas se esse bebê nascer, pelo menos a primeira dose você conseguiu fazer, que bom. Se você conseguiu fazer as 2 doses, melhor ainda, né? Então, quando a gente fala de contração, existe a possibilidade da gente... mas eu não tenho experiência com obstetrícia, eu não sei fazer a avaliação do toque, mas dá para saber se ela está com contração ou não. É só pôr a mão na barriga dela, você vai perceber a propagação da contração. É bem perceptível, é só você palpar o útero dela, tá? Então, aí com menos de 34 semanas, então, a gente vai fazer a inibição. A inibição, hoje em dia, é muito mais prática do que a gente dispunha antes, né? Antes a gente precisava de medicação endovenosa, em bomba de infusão, o paciente tinha repercussão colaterais com taquicardia, dispneia, e era sempre aquele medo de, nós vamos usar esse inibidor e se ela for cardíaca, ela vai descompensar. Então, hoje em dia, tem uma fórmula muito fácil, muito rápida, e aí a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas o nifedipino de 10 miligramas, a gente faz 4 comprimidos, um comprimido por via oral, não precisa ser sublingual, nada disso, o paciente toma a cada 20 minutos um comprimido.
Ela não vai ficar hipotensa, porque ela está em trabalho de parto, você vai deixar ela lá deitada. Um comprimidinho de 20 em 20 até o quarto comprimido. Isso dá tempo de você chegar próximo ou chegar num serviço de atendimento terciário para poder dar assistência para essa paciente, né? E nifedipino não é caro, né? Enfim. Então, a inibição hoje é indicada entre 35 e 34 semanas, se a paciente estiver com boa vitalidade e essa bolsa estiver íntegra. Se a bolsa estiver rompido, não tem por que a gente inibir um trabalho de parto, né? A gente vai fazer os cuidados, vamos dar o primeiro atendimento, fazer o corticoide, entrar com um antibiótico para fazer profilaxia de estrepto, porque provavelmente essa paciente ainda não tem, já que a gente começa a coletar estrepto com 33, 34 semanas e a gente sabe que agora na rede a gente não coleta mais de protocolo, né? Antes a gente estava coletando de todas as pacientes, mas hoje não se faz mais, porque eles acharam que não vale a pena a incidência de coleta, sabe? E aí, enfim. Uhum. Ó, gente, eu não sei, então vamos falar um pouquinho do estreptococo. O estreptococo é uma bactéria que a mulher pode ser portadora. Existem estatísticas que mostram assim: 20% das mulheres são portadoras desse estreptococo. A gente faz essa coleta vaginal e anal, porque é onde o bebê vai passar e se contaminar. Mas quem é portadora pode ter na urina, pode ter na pele, pode ter em qualquer lugar, tá? E geralmente quem é portadora dessas 20% dessas mulheres, de 2 a 6% vai contaminar o seu bebê no momento do nascimento. O problema é que a incidência de contaminação é muito pequena, mas a gravidade é muito grande. Então, de 2 a 6% dos bebês que se contaminam com estreptococo fazem sepsis já precoce, dentro das 24, 48 horas, e grande parte deles vão a óbito. Entendeu? Tipo, 30, 40% dos bebês vão a óbito. Então, você imagina uma mãe que é portadora de estreptococo, com um bebê a termo, nasce, 24 horas depois está fazendo febre, está com uma pneumonia, faz uma enterocolite e vai a óbito. Um bebê de 9 meses que você estava tudo bem, o neném nasceu super bem, com Apgar ótimo, e aí vai a óbito por conta de uma infecção. Então, depois que houve essa liberação dessa estatística, o mundo inteiro começou assim, gente, vamos fazer uma profilaxia para esse estreptococo, porque você vai perder alguns poucos bebês, mas para essa mãe a incidência é de 100%. Né? Então, a gente começou a fazer essa coleta das pacientes nas unidades básicas desde as 33 semanas no pré-natal, para que se ela tivesse um trabalho de parto com essa contaminação, a gente já tivesse o resultado do estreptococo, já começava com a dose de profilaxia. Então, a profilaxia é feita com penicilina cristalina, que é uma droga barata, que você faz com um intervalo de 4 em 4 horas. Então, você faz uma dose de ataque e faz a dose de manutenção a cada 4 horas durante a evolução do trabalho de parto dela. Para que quando esse bebê passar pela vagina, não vá haver uma contaminação, ou que, se houver essa contaminação, ele também já recebeu esse antibiótico. Então, a gente está fazendo uma profilaxia para tentar ajudar com que ele, se ele tiver uma infecção, que ela seja leve, certo? Então, quem não pode usar penicilina, pode usar clindamicina, pode usar ampicilina. Então, a gente tem muitas opções para usar. Só que aí, o que se percebeu? Que a incidência está em torno desses 2%. Então, vamos parar de fazer a coleta. E aí, a opção agora, o protocolo agora é fazer esse antibiótico só quando a paciente tem menos do que 36 semanas em algumas escolas, menos do que 35 semanas em outras escolas. Então, só trabalho de parto prematuro faz antibiótico profilático. Entendeu? Então,
O estreptococo tem algumas pessoas que ainda coletam. Então, quando a gente colhe, quando a paciente tem histórico, eu tive um bebê que morreu por infecção logo depois que nasceu. Essa daí você tem que coletar, ou se ela não colheu, a gente já faz o antibiótico profilático no trabalho de parto dela, a termo ou não. A gente faz, entendeu? Não faz mais, né? Não faz mais porque a incidência é pequena. Aí eles acreditaram que o gasto que você tem com a coleta do exame, porque ele é um meio muito específico, todo o material que é gasto para fazer e disfunção de fazer a paciente deslocar, ir para um laboratório, porque esse material ele é coletado assim, ele tem um critério, você tem que ter 4 horas sem ter tomado banho, o meio de cultura é muito específico, então ela tem que ir até o laboratório para coletar. Então, você demanda de material, demanda de pessoal, demanda da paciente se deslocar para fazer esse exame. Você tem que ter um laboratório específico para isso. E aí, você imagina no serviço público quantas pacientes eles atendem, né? Para fazer a semeadura dessas placas de cultura. Eles têm que ter um laboratório enorme, entendeu? E aí, assim, estava ficando mais caro o molho que o peixe, né? Então... já não é mais protocolo do Ministério da Saúde fazer a coleta do estreptococo de rotina. Uma pena, mas quando a gente pensa que a gente está dando 2 passinhos para frente, né? A gente deu 3 para trás depois. Então, mais alguma coisa, gente? Bom, então o trabalho de parto a termo, né? Agora já é trabalho de parto. Ó, o Gustavo desabilitou minha passagem. Você passa aí? Vamos ver. Não tá indo. Não. Tá. Isso. Aí. Pode voltar um. Pode voltar um. Vamos ver. Tá. Agora sim. Agora tá funcionando. Bom, então, em relação ao trabalho de parto, né? Que a gente estava falando da duração, da frequência, da intensidade e o que é a dor referida, o que é contração de verdade. A paciente queixou, tá com dor, ela não apresenta aquela contração em que a duração e a intensidade não é intensa, ela pode estar com falso trabalho de parto, ela pode estar em fase latente. Lógico, se você está com uma paciente que tem esse quadro e um trabalho de parto prematuro, ou uma gestação prematura, vale a pena medicar, fazer o analgésico, esperar para ver, e se não evoluir, encaminhar a paciente para fazer uma avaliação ambulatorial, investigar por que ela está tendo essas dores, mas dá para fazer ambulatorial. Ela vai colher um exame de urina, que é 60%, 80% da frequência da causa de trabalho de parto prematuro, né? Então, às vezes, a gente percebe que as pacientes são deslocadas, elas são encaminhadas para um serviço terciário e vai chegar lá já sem a contração, porque era um falso trabalho de parto prematuro, ele ia se reverter sozinho, reverteu, e ela foi encaminhada à toa. Então, por que a gente fala sobre isso nesta aula? Porque é difícil, a gente sabe, o regulador vai receber uma ligação de um colega que não é obstetra, está lá no hospital primário, de atendimento primário, lá no secundário, e, eu tô com uma paciente que está com trabalho de tá com queixa de dor, tá com 32 semanas, 30 semanas, e ela tá queixando muito. Então, muito, lógico, a dor é dela, ela vai queixar. A gente só precisa saber, é um trabalho de parto de verdade? Vamos avaliar isso? O toque, para nós, é importante saber se a paciente tem dilatação ou não.
Porque para nós, trabalho de parto efetivo é quando ela tem todas essas características de duração, frequência, intensidade e no mínimo 2 centímetros de dilatação. Se não tiver com esses 2 centímetros de dilatação, ela pode estar em fase latente de trabalho de parto, ela pode estar num falso trabalho de parto, mas ainda ela não precisa ser encaminhada para um serviço terciário, né? Se ela tem essas contrações, ela tem todas essas características. Então ela tem mais do que 3 contrações em 10 minutos, mais do que 30 segundos de duração nas contrações, tem mais do que 2 centímetros de dilatação, então é trabalho de parto, certo? Então é trabalho de parto, nós vamos encaminhá-la. A manifestação da dor da paciente, né? A paciente pode ter um limiar de dor muito alto e ela tá tranquila e está quase ganhando o bebê. E, ao mesmo tempo, a manifestação da dor dela é muito maior, porque o medo é muito maior, e aí a gente vai ter que saber avaliar isso. Então, o toque para nós é importante. Mas você tem alguns sinais. Se você não tem a segurança de eu fiz o toque, não sei o que eu estou sentindo, eu só sinto uma coisa úmida, molhada, quente, grudada no meu dedo, e eu não sei se aquilo que eu estou tocando é o colo, você pode ter alguns sinais externos desse trabalho de parto. Presença do tampão mucoso, sangramento, quando a paciente tem uma dilatação, tem muco e sangue normalmente. A perda do líquido é uma dos sinais. A distância que você consegue colocar o teu dedo dentro da vagina dela. Então, na hora do toque, se você consegue introduzir seu dedo e não alcança a cabeça do bebê, esse bebê tá alto ainda, tá tudo bem. Dá pra gente correr daqui e levar ela para um hospital, né? Agora, você faz o toque. A paciente tá com aquelas contrações que a gente estava falando. Ela tem todos os sinais de que vai nascer, é trabalho de parto. E aí? Então, vamos ver o que a gente precisa ter de critério na urgência a hora que você pega uma paciente com essa dor. Ela tá a termo? Quantas semanas de gestação você tem, minha filha? Se você tem uma gestação a termo, tá tudo bem. A gente vai tentar achar um obstetra para atender, nós vamos te encaminhar para um serviço terciário, se for uma gestante de alto risco. Se não for uma gestante de alto risco, tá tudo bem. A gente vai levar você para qualquer hospital onde tenha um serviço de atendimento de obstetrícia. Mas a gente já pode ir adiantando algumas coisas. Olha, é um trabalho de parto prematuro, a gente tem que inibir esse trabalho de parto prematuro. Então, vamos ver onde a gente consegue fazer esse processo. E aí, por exemplo, vou dar o exemplo de tamarana, de açaí. Você pegou essa paciente na unidade básica, levou até o hospital mais próximo, começa a fazer a nifedipina, começa com o corticoide. Você vai demorar 3 minutos para fazer isso. É o tempo de pegar a medicação, começar a dar a nifedipina para começar a inibição do trabalho de parto dela. Você já leva os outros 3 comprimidos e no trajeto vai medicando ela. Quando ela chegar no hospital, com certeza, ou ela vai ter já inibido esse trabalho de parto, ou as contrações já vão estar mais espaçadas, elas já vão ficar mais tranquilas. Então, tem indicação de inibição? Não é bolsa rota, é um trabalho de parto prematuro, já vamos começar a preparar. Fez a primeira dose do corticoide, a gente faz 2 ampolas de Celestone e Soluspan, que são 12 miligramas do corticoide intramuscular. A gente só vai precisar repetir daqui 12 horas, né? Então, se você puder adiantar isto para nós, e a paciente ganhar 2 horas, se ela ganhar 6 horas, que bom, porque o bebê vai se beneficiar muito com isso.
tá? A classificação de risco é importante, era para a gente já ter tido uma aula sobre o fluxograma, né? Mas eu vou dar uma geral aqui assim, ó. Vou falar aqui da maternidade municipal, né? A gente só atende gestantes acima das 37 semanas e de risco intermediário ou baixo. O que é para nós o risco intermediário? Toda gestante acima das 37 semanas que não tenha nenhum uso de medicamento para tratamento de qualquer doença que não seja o hipotiroidismo. É mais ou menos isso, tá? Então, bebê com malformação, mães com diabetes gestacional que estão em uso de medicação EDGA2, pacientes que estão hipertensas em uso de medicamento, é tudo encaminhado para o alto risco. Elas são consideradas alto risco. Houve um tempo em que a gente estava atendendo também essas pacientes aí. Por isso, às vezes, o SAMU tem uma dificuldade de regular as pacientes para nós. Porque antes do Covid, lá era só baixo risco. Aí, quando começou o hospital, o HU, o evangélico, atender Covid, os leitos de alto risco ficavam lotados por conta dessas pacientes. Então, a gente teve que ajudar. Daí, nós entramos a atender os riscos intermediários e algumas de alto risco que não precisavam de UTI ou que não tinham tanta chance de precisar de UTI, porque a gente nunca sabe, até uma normal pode precisar, mas a gente começou a atender. E aí, houve uma reclamação, houve um desconforto, porque a maternidade não atendia mais paciente de Covid com ou sem sintoma, baixo risco, não atendia. Estava com Covid, era encaminhada. E a referência era o HU. Aí houve um desconforto em relação a isso, eles questionaram e aí foi montado um novo protocolo para essa classificação de risco. Então, nós temos um novo protocolo de fluxograma, isso já foi distribuído, se eu não me engano, né? Mas a gente agora interna paciente em trabalho de parto acima de 37 semanas com Covid, mas os riscos intermediários ou alto risco não atendemos mais, são encaminhados. Certo? Então, isso vai ser feito uma aula de fluxograma. Às vezes, assim, a gente fala que é um desplante isso, né? Porque tem muita coisa que a gente sabe que a paciente vai precisar do alto risco e não tem vaga. Não tem vaga. Os hospitais estão lotados. HU vive lotado, evangélico vive lotado. E a gente tem que encaminhar porque é fluxograma, é norma. Né? Então, enfim, é isso. Então, a classificação de risco é importante para a gente poder saber para onde que a gente vai encaminhar essa paciente, certo? E aí a gente tem nos serviços todos e no SAMU eles têm também essa classificação para a gente poder saber para onde ela vai ser regulada. Então, é trabalho de parto. A paciente tem as 3 contrações em 10 minutos, que duram mais de 30 segundos, tem mais de 2 centímetros de dilatação, ou você não sabe quanto de dilatação tem, mas ela está em trabalho de parto, tem tempo hábil para chegar ao serviço, então se você tocou, não alcança a cabeça do neném, tem tempo hábil. Essa é a prática, isso é prático. O bebê não desceu ainda, dá para chegar em qualquer lugar, né? Se o bebê estiver nascendo, entre você fazer um parto dentro da ambulância, no meio da estrada, ou dentro de uma unidade de saúde, hospital, unidade básica, com certeza é melhor nascer na unidade do que na estrada. Porque se você precisar de alguma assistência, se precisar de alguma ajuda, é mais fácil você conseguir essa ajuda no hospital ou na unidade, né? Então, essa transferência é melhor sempre antes do nascimento, lógico. Mas se tiver para nascer, deixa nascer lá para você poder estar dentro de uma unidade de atendimento. E é para isso que a gente vai fazer essa aula hoje. O que
que eu vou fazer num trabalho de parto. Eu não sou obstetra, não sou obrigada a saber essa coisa. Então, hoje a gente vai fazer essa aula exatamente para ter essa prática, para a gente desmistificar algumas coisas. Eu estava falando da fisiologia da contração do útero por causa disso. Porque a gente esquece que a fisiologia, ela é perfeita. A gente esquece que o corpo é perfeito. É um motor que funciona muito bem. Eventualmente tem alguns problemas, mas é muito, muito eventual. Então, se o bebê vai nascer, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai avaliar quanto tempo que a gente pode calcular para o bebê nascer. Então, em média, a dilatação do trabalho de parto de uma gestante de primeira gravidez é em torno de 1 centímetro por hora, 1,5 centímetros a cada hora. Se ela tiver com essas 3 contrações em 10 minutos. Por quê? Se ela tiver com uma contração agora, outra daqui 5 a 10 minutos, essa dilatação vai demorar um tempão e às vezes pode ser um falso trabalho de parto e ela vai parar com essa evolução, certo? Então, é importante a gente saber que ela tem essas contrações. Você fez o toque, você está vendo a cabeça do bebê, se for uma cabeça, né? Porque às vezes o bebê pode estar pélvico. Mas se você vira essa cabeça, tá vendo lá o polo cefálico, ela vai desprender e não deve demorar muito. Antigamente a gente falava de período expossivo prolongado. Alguém tinha determinado, lógico, as estatísticas, né? Eu tô brincando, mas assim, as estatísticas mostravam que os bebês de primigestas nasciam de 1 a 3 horas de expulsivo bem. Então, eles se consideravam que o normal seria o bebê nascer entre 1 e 3 horas. E as multíparas de 1 a 2 horas. Só que hoje, essa estatística tem mudado um pouco. Porque eles se tocaram que os bebês não têm relógio. E que não adianta você falar para ele, olha, meu filho, você tem que sair daqui dentro de 3 horas. Então, período expulsivo prolongado não existe mais, não existe esse termo. É um período expulsivo de tantas horas, não é prolongado. O que vai determinar se dá para esperar esse período expulsivo prolongado? O bem-estar fetal e materno. É lógico que a paciente com uma dor a cada 1 minuto e meio, que dura 30 a 40 segundos, e uma dor de sair rasgando ela não está bem. Se você pergunta para ela se está bem, ela não está bem. Mas se ela mantém dados vitais, se ela não está tendo um sangramento, a dor é terrível, mas ela está estável. O bebê está bem, a frequência cardíaca fetal está boa, então está tudo bem ficar nesse período expulsivo. Ah, mas então eu podia ter corrido, entrado na ambulância e ido até o hospital, que em 1 hora eu chegaria lá. Poderia, gente, mas a gente não adivinha. Porque existem alguns mecanismos do desprendimento do bebê que só ele sabe lá dentro da pelve. Ele pode descer muito rápido se ele fizer todo o trajeto direitinho de entrar com a cabecinha na angulação certa, o ombro na angulação certa, passar o ombro pelos estreitos e nascer. Mas ele pode não, porque ele não nasceu sabendo, ele não sabe que ele tem que fazer aquilo. Então não dá para a gente adivinhar qual delas vai nascer rápido. A gente tem alguns sinais que a gente vai falar hoje na prática, mas os sinais de que a evolução vai ser rápida é exatamente isso. A paridade da mãe, essa velocidade com que você avaliou a paciente primeiro, sentiu ou não a cabeça, e de repente você sentiu a cabeça, ouviu o polo cefálico lá na vulva dela. Se isso evoluiu rápido, pode esperar. Para o carro, deixa a neném nascer, depois você vai. Porque vai nascer. E daí, saiu a cabeça. E agora? Quanto tempo eu posso esperar para esse ombro desprender? A gente tem que lembrar que quando o bebê está com a cabeça para fora da vulva,
O abdômen dela tá dentro da vagina da mãe e o cordão está ligado na placenta que está lá preso dentro do útero. Bebê que está dentro do útero não respira. Ele recebe a oxigenação pelo cordão. Caramba, mas ele tá com a cabeça aqui fora, tá ficando roxo. Não, gente. Todo neném nasce roxo. Hoje todo mundo tem domínio da saturação de O2, né? Então, o bebê, ele tá dentro do útero dividindo o oxigênio com todas as outras estruturas maternas. Então, o oxigênio que circula no sangue da mãe vai para a placenta, vai para o útero, também vai para a coronária, também vai para o cérebro. Então, o bebê tem uma saturação entre 60% e 62% dentro do útero. Por isso ele nasce roxo. Então, todo neném nasce roxinho. Então, a hora que ele desprender a cabeça, lembra disso. Ele vai nascer roxinho, ele tem uma saturação de 60%. E aí, ele tem, em média, 2 a 3 minutos para ele desprender. Porque ele vai precisar da contração para isso acontecer. Se ele desprendeu a cabeça dele naquela contração que durou 30, 45 segundos, daqui um intervalo de 1,5 minuto a 2 minutos, a mãe vai ter outra contração que vai empurrar esse bebê para fora. E ele precisa dessa contração, desse mecanismo, para ele poder fazer a rotação do ombro, passar pela pelve para sair. Então, muitas vezes, a gente vê uma pressa, uma urgência, mas o bebê está sendo oxigenado, o cordão está lá ainda, está lá ligado na placenta, né? Você manda a mãe ventilar. A primeira coisa que a gente fala para a mãe, respira fundo e manda oxigênio para o seu bebê. Enquanto esse cordão estiver ligado à placenta e a placenta ligada à mãe, tá tudo bem, certo? Se a gente não fizer nada, o bebê vai sair. Se ele tiver um tamanho adequado, ele vai sair sozinho. Se ele não sair sozinho, aí é com a gente. Aí nós vamos fazer a aula, né? Aí a gente vai saber, tá? Então, a hora que a paciente desprendeu o bebê, se é um bebê a termo, a gente deixa o bebê no cordão por 1 a 3 minutos, ou até o cordão parar de pulsar, para daí fazer o clampeamento. Antigamente, o neném nascia, ele tá roxinho, passa logo esse neném, clampeia logo o cordão. Não, gente. Quando o bebê está ligado à mãe, aquela adrenalina, aquela endorfina que a mãe liberou, aquele cortisol que ela está liberando por causa da dor, vai passar para o bebê. E isso é importante para ele. Fora isso, ela tem uma capacidade de ventilação que ela ainda mantém oxigenando enquanto o cordão está pulsando. Então, espera para clampear esse cordão. Todos os bebês que nascem hoje nas unidades de atendimento terciário, o pediatra já pede para a gente, 1 a 3 minutos para clampear o cordão, mesmo os prematuros. Certo? Porque o cortisol vai ajudar ele a liberar o surfactante dele, vai melhorar a resposta dele, vai fazer com que a adrenalina mantenha uma frequência cardíaca mais alta. Então, não clampeie esse cordão precoce, dá um tempinho para esse bebê. Certo? O bebê não é prematuro, é a termo, clampeei o cordão, bota esse neném no colo da mãe, o calor dela vai aquecer ele, e aí a gente vai transportar ela. Certo? É um bebê prematuro. Então, esse bebê, dependendo da idade gestacional, vai precisar de um atendimento médico. Vai precisar ser entubado, vai precisar de uma incubadora. Se você estiver no meio da estrada, você não vai conseguir nada disso. Né? Então, se estiver numa unidade básica, você está mais próxima de algum hospital em algum lugar. Se você estiver dentro de um hospital, mesmo que um hospital pequeno, você
tem condição de arranjar de alguma forma um ambiente para aumentar o nível de O2 desse paciente, ou ter um oxigênio, ou ter um CPAPzinho para manter esse neném, tá? Então, claro, a gente vai ficar mais tranquilo se esse bebê for encaminhado antes de nascer, mas se não, a gente vai ter uma aula sobre reanimação neonatal que vai ser imperdível, tá? Então, nasceu o bebê, clampeamos o cordão, mas a placenta já está saindo. O que a gente não pode esquecer? A placenta é um enovelado de vasos sanguíneos que foi formado quando o embrião foi formado. Quando ele começou a passar para feto, houve uma profusão de vasos que foram para a parede uterina, e esse sangue que tem ali é o sangue do bebê. O que está na placenta é o sangue do bebê. O que está no útero é o sangue da mãe. Quando eles estão próximos, os vasos estão muito aumentados de volume, vasodilatados, e aí, a hora que a placenta descola da parede do útero, antes do útero contrair, esses vasos foram rompidos, eles estão enormes e eles vão sangrar. Então, quando a placenta vai sair, há um fluxo de sangramento muito grande que vai diminuir assim que a placenta sair, porque o útero vai contrair neste momento. É esse o cuidado que a gente tem que ter com a puérpera. Nasceu o bebê, saiu a placenta, vamos fazer uma ocitocina intramuscular para estimular a contração desse útero, para que ela diminua o sangramento dela. Ela com o sangramento controlado, você vai conseguir levar ela, conduzir ela até o hospital estável. Eu não consegui essa contração uterina, e agora? A primeira coisa, estimula, massageia a contração e mantém o tônus dela. Se você tiver na estrada, se está no transporte, essa paciente está com o útero com sangramento descontrolado, se você comprimir, você vai diminuir. Com uma compressão externa, você vai diminuir o fluxo de sangue para o útero, do útero para fora, para dentro da cavidade e para a vagina, e você vai conseguir manter um controle melhor desse sangramento. A massagem é a primeira e mais efetiva técnica para diminuir um sangramento puerperal, tá? Então, tem medicação, lógico, a gente faz 10 unidades de ocitocina intramuscular, isso já é profilático, o paciente ganhou, nasceu neném, tá saindo a placenta, já faz. Não contraiu, a segunda medicação de escolha é a ergotamina, o ergotrate, metergin, faz uma ampola intramuscular. Não contraiu, misoprostol. O misoprostol, a gente usa 800 ou 1000 via retal para conseguir com que esse útero contraia rápido. Ele contrai muito rápido. Não esquecer que o misoprostol pode causar aumento de temperatura. Porque muitas vezes a gente vê paciente sendo encaminhado do baixo risco porque fez uma hipotonia ou fez um sangramento exacerbado, e aí eles ficam com receio porque a gente está num serviço de atendimento secundário, talvez a gente precise de uma UTI, talvez a gente precise de transfusão, e a paciente agora está com febre. Não esquecer que o misoprostol causa hipertermia, né? Então, a febre não é indicativo de infecção imediata, certo? A não ser que a paciente tenha tido um histórico. Ela tinha fisiometria, o neném nasceu com odor, tinha uma secreção purulenta quando desprendeu a placenta, aí é outra história. Mas, a princípio, a febre pode ser só por causa do miso, certo? Vamos ver. Cansativo, né, gente? Essa aula é muito cheia de informação, né? Então, distócia de progressão. O que é distócia de progressão?
existe uma expectativa de tempo de nascimento do bebê, né? Então, o paciente está lá em trabalho de parto com as contrações efetivas. Tem que estar efetivas. Elas têm que ser no trabalho de parto. Não acontece dilatação nem progressão do bebê sem que a paciente esteja em trabalho de parto. Então, aquela história de, eu não dilatei porque eu não tive contração, que bom que você não dilatou sem contração, porque não seria normal, né? Toda mulher, para ter dilatação, tem que ter contração. Se ela não tiver, não vai dilatar, a não ser que ela tenha uma doença em que o colo do útero dela dilata sem a contração, que chama insuficiência istmo-cervical, certo? Então, quando a paciente apresenta uma distócia de progressão, ela não vai nascer na ambulância, ela não vai nascer na unidade básica, ela não vai nascer. Distócia de progressão é uma indicação precisa de cesariana, certo? Então, as distócias, elas podem ser por várias causas. A distócia de progressão é porque o bebê não está descendo, a dilatação não está acontecendo, e é por isso que ela é chamada de progressão, tá? Então, o que a gente tem de mais comum, mais grave de acontecimento é a distócia de ombro. Quando você tem uma distócia de ombro, isso quer dizer que o bebê já desprendeu, ele já passou a cabeça da vulva. A cabeça já saiu da vagina. E você começa a perceber que a cada contração, aquele bebê vem com a cabeça um pouquinho à frente, como se ele fosse avançar, e não vem. Ele vai de novo com a contração e ele não vem. Ele não faz a rotação mais porque ele está preso, ele está impactado dentro da cavidade pélvica. Aquele ombro, para ele conseguir passar, e a gente vai ver isso na prática, ele precisa ter uma rotação para conseguir passar embaixo do arco subpúbico, certo? Então, neste momento, ele vai fazer uma flexão de um ombro, extensão do outro, para ele diminuir essa distância. Ele vai ficar com essa distância pequenininha e passar. Por isso ele faz aquela rotação a hora que ele nasce. Ele nasce olhando para o posterior da mãe, normalmente, quando ele nasce numa posição mais comum, ele sai e aí ele vai desprender o ombro e avançar. Então ele faz a rotação para o lado para passar um ombro e depois o outro, certo? E daí essa cabeça não progride, o nenê não roda, não vai de jeito nenhum. A gente tem manobras para fazer isso. Essas manobras dá para fazer dentro da ambulância, dá para fazer no hospital, dá para fazer na maca, dá para fazer numa mesa de parto, dá para fazer no chão. Então, o que precisa? Hoje a gente tem estudos mostrando que a paciente em posição de 4 apoios tem uma tendência a ter um desprendimento muito mais rápido, um nascimento mais rápido. Por quê? Primeiro, quando você põe a paciente assim em 4 apoios, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a força da gravidade é soberana. O bebê normalmente tem que estar olhando para o posterior da mãe. Eles nascem olhando para o posterior da mãe. Hoje a gente não fala mais para baixo, para cima, exatamente por causa dessa posição. Ele está olhando para cima quando ele está em occipito púbico, que é a posição melhor para ele nascer, né? Então, na verdade, quando a paciente fica nessa posição, o dorso do bebê, por conta do abdômen estar para baixo, o dorso do bebê roda para o anterior da mãe. E aí o bebê fica numa posição mais fácil para nascer. É por isso que a maioria das fêmeas, mamíferos, que parem nessa posição. Porque é mais fácil, certo? E aí, a hora que ela faz essa
rotação do corpo, normalmente o bebê consegue desprender com o peso do dorso para baixo, ampliar o espaço entre o ombro posterior e o sacro, e daí ele consegue desprender mais fácil. Você virou a mãe, teve uma contração, não deu certo, você pede para ela, flete uma das pernas, de preferência a perna, o lado onde ela tem mais dor, porque é ali que aquele ombro está impactado. Ela vai de 4 apoios, fletir uma das pernas, porque ela vai ampliar o diâmetro daquele lado para liberar o ombro que está impactado lá. E aí, não deu certo, teve outra contração, não deu certo, o neném não virou. Aí nós vamos fazer o McRoberts, que é uma hiperflexão das duas pernas. Então, se a paciente é boa de flexão, ela já está em 4 apoios, ela pode só fletir mais. Ela vai fazer com que a coxa dela encoste na lateral do abdômen para poder ampliar isso. Ah, eu não consigo. Deita a paciente em decúbito dorsal. E aí, sempre, isso é uma coisa que a gente sempre fala, pede ajuda, não esteja sozinho. Apoia a mão no pé da paciente para que esse pé fique em ângulo reto com o chão, com o piso, certo? Traciona a perna para fazer esse movimento que eu falei, da coxa encostada, toda a face da coxa encostada na parte lateral do abdômen dela. Isso vai fazer ampliar o diâmetro. Não conseguiu desprender só com isso, porque alguém vai estar tracionando esse bebê para ele não distender o ombro, né? Quando o bebê desprende a cabeça, alguém está dando assistência lá, certo? Então, a gente mantém uma pequena tração na cabeça do bebê para ele não fazer esse movimento de estender o ombro. Se ele estender, aí vai ser mais difícil para ele sair mesmo. Ele tem que continuar com o ombro fletidinho. E para ele continuar assim, a gente mantém uma certa tração, certo? Aí, então, você fez o McRoberts, que é a flexão, hiperflexão das duas pernas. Se não desprendeu, a manobra de Gaskin, que é a pressão suprapúbica para apertar esse ombrinho aí, certo? Se não conseguiu, mesmo com essa pressão suprapúbica, você vai fazer uma rotação induzida pelo toque. Colocar a mão no toque e tentar rodar esse ombro para o anterior ou para o posterior, para fazer rodar e ver se você consegue desprender esse ombro de outra forma. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer na prática, tá? Daí essas manobras todas nós vamos repetir, tá? Então, a distócia de ombro, que é a mais comum, em 80, 90% das vezes resolve com essas 3 manobras. Então, a posição, mudar de posição, que é a quarta manobra, né? Seria. A gente, só de mudar de posição já ajuda muito. Se não, você tem que saber fazer 3 manobras. Em 80, 90% das vezes você vai resolver. Essa outra pequena porcentagem de 10%, você pode precisar fazer uma fratura de clavícula do neném para desprender. E aí, o bebê é frágil, mas não tanto quanto a gente imagina. Não é fácil fazer essa fratura dentro da vagina da mãe, tá, gente? Parece que o neném se quebra muito facinho, a gente pega todo cheio de cuidados, mas se você tiver que fraturar essa clavícula, é difícil pra caramba, você tem que ter força mesmo no dedo, tá? É bem difícil. E aí, o parto pélvico, né? Então, o maior medo, eu acho, né, das pessoas
quando estão acompanhando um trabalho de parto, é o nascimento de um pélvico dentro da ambulância junto com vocês, né? É lógico, quando você faz o toque, não é tão difícil fazer a diferenciação entre cabeça e nádega. A gente só fica em dúvida quando o bebê vem de face, né? Se ele tá com a carinha encaixada no colo do útero, às vezes você vai tocar um molinho que é bochecha, lábio, e daí a pontinha do nariz, você fala assim, meu Deus, isso é um pipi, isso é um, né? São pênis, isso aqui deve ser vulva. Então, assim, a gente, às vezes, tem uma dificuldade para fazer o diagnóstico entre um pélvico e um de face. Mas um cefálico normal e um pélvico, não dá dúvida. A cabeça é muito durinha, é muito redondinha, é fácil de saber. E tá vindo pélvico. E daí? O que a gente faz? A gente assiste. A gente não põe a mão. Parto pélvico é hands off. Tira a mão, tá nascendo, deixa vir. As manobras hoje a gente usa muito pouco. Primeiro que a gente quase não vê parto pélvico, né? Porque a maioria das pacientes, quando já sabe que são pélvico, elas já são orientadas, agendadas a ir em 39 semanas com cesárea agendada já. A gente já não deixa mais, não espera mais. Mas, lógico, tem pacientes e pacientes, a gente sabe que algumas perdem o prazo, algumas não fazem pré-natal, algumas não fazem os exames, algumas nem fazem consulta. E aí você pega um parto pélvico nascendo, ou pior, um prematuro pélvico nascendo, né? Porque o bebê normalmente ele roda até umas 32 semanas. A cabeça do bebê é mais pesada, a cabeça do bebê é maior que o corpo. Por isso que eles têm aquela cara fofinha, é bonitinho porque eles são pequenininhos, mas a cabeça é um cabeção, né? Então, o peso da cabeça faz o bebê rodar pela força da gravidade para ficar cefálico. Algumas situações, mães que trabalham muito sentada, pessoas que são muito sedentárias, não tem o movimento, não tem o balanço, não tem a ação da força da gravidade para fazer esse bebê rodar. Pacientes que têm oligodramia, não tem espaço para fazer o bebê rodar. Então, essas já têm uma tendência de fazer um feto ficar pélvico durante a gravidez até o final, certo? E aí, se é um prematuro, tá nascendo, ou se é um a termo, tá nascendo, o cuidado é o mesmo. Põe a paciente em 4 apoios, o próprio peso do bebê e a força da gravidade vai ajudar esse bebê a desprender. Hoje, mesmo nós, no serviço terciário, quando a gente pega um parto pélvico, a gente não põe a mão. É isso que a gente faz. Será que a gente consegue entrar naquele link que tem na próxima? Ó. Aí. Quero. Vocês vão ver que quando a gente não faz nada, o bebê faz, a natureza faz, entendeu? Então, se for um pélvico, que o pélvico pode ter vários tipos de apresentação, ele pode vir de bumbum, ele pode vir sentado, ele pode vir com modo de pés. Então, se for um pélvico modo de pés, ele provavelmente não vai chegar. Tá. Então, tá, beleza. Quando ele é modo de pés, ele normalmente não vai com os pezinhos, só os pezinhos do bebê, ele não vai fazer o colo do útero dilatar, porque ele não tem tamanho, volume suficiente para fazer pressão no colo e fazer nascer, tá? Então, o modo de pés, o máximo que você vai ver é o pezinho saindo pela vagina. Você vai ver o pezinho do neném lá. E aí,
dá tempo hábil de você chegar em qualquer lugar, porque o pezinho saindo, isso é sinal de que todo o resto ainda deve estar lá dentro, porque não tem espaço suficiente para passar o bebê. Quando ele é modo de nádegas, que é o mais comum, é aquele bebê que vem com as duas perninhas para cima assim, a nádega vai funcionar num volume parecido com o da cabeça. Então, ele vai dilatar o suficiente para passar o abdômen, o quadril, o abdômen e talvez até o bracinho e o ombro. O problema é quando esse quadril é muito menor do que a cabeça do bebê, que é o caso quando os bebês são muito prematuros. Porque daí o bebê ainda não teve tempo de fazer massa gordurosa, massa muscular. Ele tem um cabeção e um corpo muito pequenininho, fininho. Esses é que vão dar a cabeça derradeira, né? Então, a cabeça derradeira é a pior complicação do parto pélvico. E aí existem algumas manobras que antes a gente fazia, né? A hora que vinha vindo o bebê prematuro, a gente via ele na vulva, segurava para ele, na contração, fazer a força contra, para que ele fique impactado e ele venha descendo com aquele ombro paradinho lá dentro, ele venha impactando mais, descendo mais, para dar um tempo desse colo dilatar antes dessa cabeça enroscar lá. Porque a partir do momento que passou o maior diâmetro, um diâmetro grande, a tendência do colo, ele é elástico, né? Ele vai fechar. E daí ele vai fechar no pescocinho, que é fininho. Então, aí, cabeça derradeira. Ainda bem, graças a Deus, isso é muito raro. Eu não tive nenhuma cabeça derradeira. Eu já fiz vários partos pélvicos. Eu já sou jurássica, na verdade, né? Então, naquele tempo em que eu comecei a trabalhar, os ultrassons eram muito raros, as multíparas vinham sem pré-natal e a gente já pegava paciente em trabalho de parto. Então, no tempo em que eu fiz a residência, a indicação de parto pélvico para cesárea era só em primigesta. Naquele tempo a gente falava, pélvico em primigesta é cesáreo. Se ela já tivesse um parto ou dois, nascia de parto normal. Então, eu já fiz vários partos pélvicos, tanto na maternidade municipal quanto no evangélico. Eu já fiz vários, eu nunca tive nenhuma cabeça derradeira, graças a Deus, tá? E é raro, né? E aí, quando é uma cabeça derradeira, realmente não tem o que fazer, a gente vai perder o bebê. Você vai perceber ele desprender, sair, quadril, membros inferiores, membros superiores, e o batimento vai começar a diminuir, o tônus do bebê vai começar a diminuir e vai parar. E vai parar, não tem o que fazer, tá? Você vai encaminhar, infelizmente, você vai encaminhar essa paciente com o bebê ali. É melhor você encaminhar com o bebê parado no meio das pernas da mãe, porque não tem o que fazer, né? O que a gente normalmente faz nessa situação, e isso não é fácil nem para quem não está na área e nem para quem é da área. A gente pode fazer um esvaziamento craniano, faz uma punção suboccipital, faz um esvaziamento para diminuir o diâmetro do crânio para poder passar, tá? Houve situações de tração, desprendimento da cabeça e laceração, né? E avulsão da cabeça, a cabeça fica para dentro do útero e aí não tem jeito. Aí leva a paciente para cirurgia para tirar uma cabeça isolada. Isso é péssimo, gravíssimo, é chocante. Então, é melhor encaminhar a paciente. Sim, exato. Por isso que é tão importante a gente fazer o pré-natal, por isso que é tão importante a gente fazer o exame, né? A palpação do abdômen. É tão fácil você fazer uma avaliação da posição fetal durante a gravidez. É muito fácil. Se você não conseguiu por via abdominal, por conta de obesidade materna, cicatriz anteriores, por exemplo, paciente que tem abdominoplastia, às vezes você não consegue palpar muito bem o feto,
faz um toque. No toque você vai saber se aquilo é uma cabeça que vai rechaçar no teu toque, você fazendo o bebê balançar ali dentro, você vai saber se é cefálico, se é pélvico, né? E normalmente é o que a gente estava falando, o pélvico normalmente a paciente já está orientada, ela já está agendada, ela vai para o hospital para cesárea. E se ela chega em qualquer hospital que ela está em trabalho de parto e o bebê está pélvico, vai para cesárea. Entendeu? Se o nascimento é iminente, vai para cesárea. Ah, é um trabalho de parto prematuro, vamos tentar inibir? É bolsa rota e é um trabalho de parto prematuro. Vai fazer o quê? Deixa vir. Já rompeu bolsa, você não vai poder fazer muita coisa. Ah, rompeu bolsa, é um trabalho de parto prematuro, mas... mentira. Rompeu bolsa, é uma gestação prematura, mas não está em trabalho de parto. Que bom. Não está em trabalho de parto. Dá tempo da gente fazer o corticoide, começar um antibiótico e, dependendo da idade gestacional, a gente consegue levar por mais tempo. Então, assim, para quem não tem contato com o alto risco, tem muita coisa diferente, tem muita coisa nova. Por exemplo, a gente tem gestante que chega com 24, 25 semanas bolsa rota. Você fala, rompeu a bolsa? Vai nascer, é um prematuro extremo, vai nascer. A gente não intervém. O paciente está fora de trabalho de parto, faz neuroprofilaxia. Lembra que a gente estava falando do sulfato de magnésio, de fazer neuroprofilaxia? Hoje a gente usa o sulfato de magnésio por 12 horas para fazer essa neuroprofilaxia, e metade da dose que a gente usa para sulfatação de eclâmpsia. A gente faz o corticoide, usa o antibiótico profilático e ganha alguns dias ou algumas semanas para esse bebê. Então, é 32 semanas, dá tempo da gente fazer tudo isso, fazer a neuroprofilaxia, fazer o corticoide, fazer o antibiótico, esperar que esse bebê se prepare, que ele consiga ter a ação dessa medicação para depois induzir o trabalho de parto. E aí depende da quantidade de líquido, depende da condição materna, depende da condição fetal, a gente consegue levar até as 34 semanas. Né? Então tem trabalhos de parto prematuro, tem bolsa rotas prematuras, assim, de 23, 24 semanas, que a gente consegue segurar até as 28, até as 29, até 30 semanas. E o bebê só tem ganho com isso, porque ele ganha peso, ele ganha amadurecimento neurológico, ele ganha amadurecimento pulmonar. Então não é porque rompeu a bolsa que a gente já vai fazer esse bebê nascer. Entendeu? Mesmo quando os bebês estão pélvicos, se nenhuma parte fetal saiu para a vagina, a gente deixa ele lá. Entende? Então, muita coisa mudou. Por exemplo, muito antes, isso eu estou falando de 15 anos, 10 anos atrás, na hora de fazer um parto, a gente colocava a paciente em posição ginecológica. E posição ginecológica não é semi-sentada, não é assim, recostada com a perninha dobrada e o calcanhar apoiado. Não, posição ginecológica é a paciente deitada, olhando para o teto, as pernas elevadas nas perneiras, passava povidine em todo o períneo dela, desde a raiz do meio da coxa para baixo, colocava campo estéril para passar o neném. A vagina é um meio potencialmente contaminado. Gente, para que você faz tudo isso, né? Então, você põe a paciente numa posição em que ela está subjugada, porque você tem acesso total à maior intimidade dela. Ela não tem nenhuma forma de se esconder ou de se proteger, de preservar a privacidade dela. E aí vem o expulsivo, aquela cabeça comprimindo. A gente tem que lembrar que a vagina, ela tem
um espaço virtual, né? Porque a vagina é elástica, ela tá fechadinha assim. E o intestino é a mesma coisa, ele vai estar dilatado se tiver fezes dentro. Mas a cabeça do neném tem 10 centímetros de diâmetro. Então tem 2 canais muito próximos, pequenininhos, sendo empurrados por um êmbolo desse tamanho. Então ela vai evacuar. Agora você imagina você evacuando deitada, com o seu bumbum, teu ânus mirado para a cara da pessoa, sem controle, porque a hora que vem a contração, aquela cabeça vem empurrando o intestino e ela está evacuando. Quando a paciente está fora de si, com a dor, ela ainda assim ela percebe. E ela fala, gente, eu estou fazendo cocô. E ela vai tentar segurar. E se você se colocar no lugar dela, você vai perceber que deve ser uma coisa muito desconfortável, que é muito humilhante você estar evacuando na cara da pessoa, sentindo o cheiro, vendo tuas fezes saindo e você exposta, totalmente exposta. Então, algumas coisas hoje mudaram muito. Primeiro, a gente tem consciência de que a vagina é um meio potencialmente contaminado. Não adianta você fazer antisepsia do externo, porque o neném vai passar ali. E para a criança passar nesse meio potencialmente contaminado é importante para a formação da flora dela. A flora normal dela, o nenê está estéril, ele está dentro do líquido amniótico, dentro do abdômen, sem contato com nenhuma bactéria ou fungo. Então, quando ele sair, ele não tem imunidade. E essa primeira passagem pelo canal vaginal já é a primeira vacininha dele. Ele está recebendo contato, não está respirando, está todo espremidinho, o contato é só com a pele, quando ele não aspira nada lá dentro, claro, dentro dos meios ideais, mas ele já teve um contato com essa flora que vai fornecer para ele candidíase, lactobacilos para a flora intestinal dele, para a pele dele, para ele poder fazer a imunidade dele ter uma flora, uma microbiota normal, né? Então a gente não faz mais antisepsia. Como você não faz antisepsia externa, porque não precisa mesmo, porque o bebê vai se contaminar lá dentro da vagina, também a gente não põe campo estéreo, porque para que você vai pôr um campo estéreo, o bebê vai sair potencialmente contaminado, né? Então, muita coisa mudou. E aí, agora, a gente tem uma valorização melhor da mulher. Ela tem o direito de parir na posição que ela se sentir mais confortável. Então, se ela tem uma dor que ela melhora quando ela está de cócoras, deixa a mulher ficar de cócoras. Eu quero ficar sentada. Tá ótimo, filha, fique sentada. A hora que a cabeça for sair, você pode ter certeza que ela vai levantar ou ela vai dar um jeito de dar um espaço para essa cabeça sair. Ela não vai ficar segurando aquele bebê saindo ali embaixo. Até porque ela não vai conseguir, o desconforto é muito grande. Ela vai achar a posição dela. Qual é o problema dos nossos profissionais que estavam habituados com a paciente na posição que ficava mais confortável para eles, né? Porque a paciente em posição ginecológica, o obstetra senta de frente para ela e fica ali esperando o neném cair no colo dele sentado. É isso que eles fazem. Então, se a paciente está de cócoras, ele de alguma forma vai ter que pegar o bebê na altura onde ela estiver. Então, se ela estiver no chão, ele vai ter que vai para o chão, faz o parto de cócoras, pega o neném ali. Quem está fazendo o parto é a paciente, é ela quem está parindo. O médico está ali para intervir se algo estiver acontecendo de errado. Senão, o obstetra só vai catar o nenê. Gente, vocês já pensaram nisso? A gente só está ali para segurar o nenê. Entendeu? A gente só está ali para fazer o papel de anteparo para o bebê. Não bater a cabeça no chão, não cair. Ou, se algo não estiver dando certo, para a gente poder ajudar. Então, o que a gente precisa fazer é
observar e ajudar da melhor forma possível para que aquele momento seja rápido para a mãe, né? É muita dor, quem já pariu sabe, é muita dor. E quanto mais ela tiver uma assistência e mais rápido for para ela, melhor para ela, tá? Então, se a paciente que está parindo, a gente, na verdade, não deveria ter medo do trabalho de parto, né? E o receio é muito grande, porque a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, é dobrada. Você tem que cuidar de 2 em 1. Né? E aí fica todo mundo assim, meu Deus, eu tô na ambulância com uma mulher grávida em trabalho de parto. Se ela tiver distociada lá dentro, não vai nascer com você. Tá tudo bem, pode levar para o hospital, não vai nascer. Se nascer, é porque está tudo bem. Tá tudo bem, o neném nascendo. É porque era para ser. Ah, é um prematuro. Puxa, gente, sinto muito. É um prematuro, assim como você vai poder fazer muito pouco, eu também, se tiver num hospital primário, num atendimento primário, também não vou poder fazer nada. Quem poderia fazer é o neonatologista. Se ele tiver todas as condições. Uma UTI, tubo, O2, um baby puff, né? Mas aí é o especialista. Só que se você tiver numa ambulância ou eu na maternidade, a assistência que a gente vai poder dar vai ser quase a mesma. Quase a mesma. É que na maternidade a gente tem um pouquinho mais de recurso. Mas digamos assim, se eu estivesse aqui, entre estar na ambulância, no hospital da Zona Sul, o que você pode fazer por esse bebê prematuro é o mesmo que eu posso. Certo? Manter a oxigenação, aquecer ele, manter ele aquecidinho, que é o que a gente precisa fazer. E rezar. Então, assim, é muito prematuro, você tá perto do hospital, não clampeie o cordão do prematuro, manda a mãe ventilar, porque enquanto esse cordão estiver pulsando, um pouquinho do oxigênio para ele tá garantido. Entendeu? É o que a gente vai poder fazer. Manter um nível maior de oxigênio. Põe uma máscarazinha, o cordão parou de pulsar, clampeia o cordão, mantém o neném aquecido, põe uma máscara de O2 e ó, perna para quem te quer. Certo? Se nasceu, ia nascer. Que bom que nasceu, porque foi rápido, né? Se não nasceu, que bom para você que passou menos estresse e você vai chegar lá no hospital e alguém que lute. O neném e esse alguém que lute. É isso. Tá bom? Eu acho que é isso. As distócias mais comuns nós falamos. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém teve alguma experiência assim que a gente pode trocar ideia? Ó, gente, eu tava aqui falando com as meninas e o Douglas tá pedindo para avisar quem tá online. Essas manobras a gente vai fazer passo a passo aqui, tá? Então, assim, não sei se vocês estão tendo acesso à imagem da câmera, mas a gente vai passar para vocês. Nós estamos com um protótipo de pelve aqui, um bebê, e a gente vai fazer essa prática aqui, tá? Então, se vocês, na hora da prática, quiserem falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, a gente usa uma das meninas aqui para ajudar e a gente vai fazer junto com vocês, tá bom? Eu acho que é isso. 5 minutos para beber uma água e a gente vai começar já, tá bom? A gente vai passar um vídeo. Eu achei importante colocar esse vídeo. O Gustavo, que é o rapaz que vai mexer aqui na tecnologia, que eu sou péssima, ele vem liberar um acesso para a gente para mostrar um vídeo para vocês de um parto pélvico, que é muito legal, que são essas imagens, na verdade, que a gente... Não é bem essas imagens. A imagem que a gente vai ver é bem diferente dessa imagem que a gente está vendo nos quadradinhos menores. O nascimento com intervenção hoje do pélvico é muito pouco provável, tá? É bem interessante vocês verem e atentarem que nesse nascimento o próprio médico pede para não atrapalhar.
entendeu? Não atrapalhe ela, tira a mão daí. Mas vocês vão ver, tá?